Aleluia, aleluia. Feche seus olhos por mais um instante e peça que o Senhor, pela sua palavra, venha ministrar ao seu coração nessa noite. Ore ao Senhor para que a sua palavra encontre o seu lugar devido no seu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Sim. Sim, Senhor. Que a tua voz, como voz de muitas águas, venha alcançar as nossas vidas nessa noite. Que a tua palavra, assim como ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, que ela venha sobre as nossas vidas, nos fazendo, Senhor, entender a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor às nossas vidas. Nós queremos ouvir a tua voz e a ela nós queremos nos submeter. Fala, Senhor, ao nosso coração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estenda suas mãos sobre a minha vida e ore por mim. Em nome de Jesus, para que a minha palavra seja uma palavra agradável ao Senhor e uma palavra de vida sobre você. Estenda suas mãos e ore por mim em nome de Jesus. Sim, Senhor, eu recebo. Sim, Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Você que crê que assim já é, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Querido, nós temos declarado a cada quarta-feira, em conformidade com a palavra do Senhor, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio para que tivéssemos vida e uma vida em abundância. Amém? Aleluia. Sim, essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. E é preciso entendermos que não há possibilidade de vivermos uma vida em abundância sem uma ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amém? Somente por meio da ação do Espírito do Senhor é que nós podemos viver uma vida em acordo com a sua vontade e uma vida em abundância. E hoje nós queremos começar a pensar acerca de como uma vida no Espírito, ela promove uma vida em abundância em nós. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, o verso de número 16. Essa palavra que nós vamos compartilhar nessa noite, nós já compartilhamos em um outro momento. Mas nós entendemos que o seu entendimento e, sobretudo, a sua aplicação às nossas vidas, ela é extremamente necessária para que vivamos uma vida em abundância. E nós então, nessa jornada a partir de hoje, acerca de uma vida no Espírito, nós queremos então trazer a sua memória. João 14,16, a palavra do Senhor diz assim: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês
para sempre. Diga amém. Aleluia. Meus amados irmãos, aqui o nosso Senhor Jesus Cristo se encontra no seu discurso de despedida dos seus discípulos. E nesse momento tão especial, o Senhor Jesus se dirige aos seus discípulos e diz: ei, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Diga comigo, outro Consolador. E Ele diz ainda, a fim de que esteja para sempre convosco. Amém? Essa expressão outro Consolador significa do mesmo tipo, significa da mesma essência, ou seja, alguém semelhante ao próprio Jesus, que tomaria o seu lugar e que então daria continuidade à sua obra. O Senhor Jesus estava falando acerca do Espírito Santo. E quando ele se refere a ele como Consolador, ele está literalmente declarando: ei, alguém que vem para lhe ajudar, alguém que vem para lhe auxiliar, alguém que vem para te encorajar, alguém que vem para te exortar. E esses são dias em que nós precisamos mais do que nunca de encorajamento. Meus queridos, quantos não têm se encontrado desencorajados nos dias de hoje? E por muitas razões, por muitas circunstâncias. Mas o Senhor já havia prometido na sua palavra, dizendo: eu o rogarei ao Pai, e Ele vos dará um Consolador, aleluia, e Ele vos dará um encorajador, alguém que vai estar com você em todo o tempo. Quando Ele diz assim, olha, alguém que esteja com você, essa afirmação, ela tem a ver com a habitação do Espírito Santo em nossas vidas, aleluia. O Senhor estava assegurando: vocês não estarão sós, Ele estará com vocês em todo o tempo, aleluia. E Ele estando conosco, querido, em todo o tempo, a nossa vida, ela jamais será a mesma. Quando o Senhor Ele está em nossa vida, tudo é mudado, tudo é transformado. Então, pensando em termos de uma vida em abundância, eu quero compartilhar com você alguns aspectos nessa noite, que são necessários no nosso relacionamento com o Espírito, para que nós tenhamos uma vida em abundância. E o primeiro aspecto, olhe para essa pessoa linda que está ao seu lado e diga assim para ela: a experiência do novo nascimento. O Senhor Jesus Cristo, Ele declarou a Nicodemos, em João 3, capítulo 3, Ele disse assim: olha, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, aleluia. Meus amados irmãos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não há vida abundante, não há vida em abundância se não houver novo nascimento. E essa é a primeira experiência que temos com o Espírito Santo. É quando nós nascemos de novo. É preciso nascer de novo para ver o reino de Deus, assim declara a palavra do Senhor. Alguém disse certa vez que o Espírito Santo, ele é como um holofote que fica colocado atrás de nós. E ele dizia: nós não ficamos de frente para o Espírito Santo, mas ficamos de frente para Jesus. E o Espírito Santo, então, ele é aquele que ilumina a Cristo, e nós podemos então ver a Cristo. E quando nós vemos a Cristo, nós vemos a sua cruz. E quando nós vemos a sua cruz, nós vemos aquilo que Ele fez por nós. Aleluia. Então, meus amados irmãos, quando o Espírito Santo, ele ilumina essa pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo que está de frente para nós, nós o enxergamos, e ao enxergarmos a Jesus, nós enxergamos também o porquê que ele morreu na cruz. E quando nós entendemos o porquê ou a razão pela qual ele morreu na cruz, nós enxergamos o nosso pecado.
E quando nós enxergamos o nosso pecado, nós enxergamos a necessidade do novo nascimento. E quando nós nos deparamos com o conhecimento dessa necessidade, iluminados pelo Espírito Santo, nós somos convencidos, declara a palavra do Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, eu enxergo a Jesus, eu me enxergo nele e eu enxergo ele em mim. Logo, começa então a experiência com o Espírito Santo que vem mudar a realidade da nossa vida. É preciso nascer de novo, assim declara a palavra do Senhor, para que possamos ver o reino de Deus. Aleluia. Mas é preciso entender que aqui nós estamos somente no aspecto inicial da nossa caminhada com o Espírito do Senhor. Sim, é verdade que tudo começa aqui, e isso é extremamente necessário, porque se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas quando nós nascemos de novo, nós somos chamados a ir mais profundo. Nós somos chamados a realidades mais profundas no Senhor. E a palavra nos ensina que o Espírito do Senhor, ele vem não somente para nos fazer nascer de novo, mas ele vem também para nos batizar. A palavra do Senhor diz lá em Mateus capítulo 3, verso 11, João Batista disse: eu batizo vocês com água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito e com fogo. Você pode dizer amém? Amados, João aqui falava acerca daquele que viria, Jesus, mas fala também acerca do batismo com o qual ele batizaria, que é um batismo que ia mais além do que o batismo de João. João batizava com água para testemunho, para testificar quem era o Messias. Ele declarava: por isso vinha eu batizando em água, porque aquele que me enviou a batizar, ele declarou: sobre aquele que você vir pousar o Espírito. Esse é o que batiza com o Espírito e com fogo, amém? Então João, ele vem batizando com água para que Jesus ele seja conhecido, mas a partir dali um novo tempo inicia-se, quando Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele viria então batizar com o Espírito Santo. Aleluia. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Aleluia, aleluia. Queridos, o que significa batizar? Batizar significa literalmente mergulhar, significa imergir, colocar dentro de. Então perceba o que é que o Senhor está declarando para nós. Ele está declarando que aquele que vem e nos convence do pecado, da justiça e do juízo, aquele que abre os nossos olhos e nos faz enxergar a necessidade de nascer de novo, ele também é aquele que nos faz mergulhar e mergulha em nós para a realidade de uma nova vida, uma vida profunda no Espírito Santo do Senhor, amém? Então esse é o ato onde nós somos colocados para dentro do Espírito e o Espírito para dentro de nós. O Espírito Santo, ele foi colocado para dentro de nós, ele foi batizado em nós. Ele disse: ei, ele virá e ele vai estar com vocês por todos os dias da vossa vida, amém?
E nós entendemos pela palavra do Senhor que hoje nós somos o templo, que hoje nós somos a morada do Espírito Santo, que o Espírito Santo ele habita em nós, amém? O Senhor disse na sua palavra, disse assim: olha, aquele que crê em mim, no seu interior fluirão rios de águas vivas. E ele falava acerca do Espírito Santo, amém? Quando a palavra de Deus ela declara, olha, que há um rio que ele corre diante do trono de Deus, águas que correm, a palavra declara que essa fonte está dentro de nós. O Espírito de Deus, ele habita dentro de nós. E nós precisamos que ele ilumine a nossa mente para nós entendermos algo tão profundo assim. Porque o Senhor, o Espírito do Senhor habita em nós. Aleluia. Ele habita em nós. Entenda, ele está em você. Ele habita em você. E ele é santo. Aleluia. Então aquele que é santo nos chama a uma vida de santidade. Aquele que é santo nos chama a uma vida de pureza. Aquele que é santo nos chama a uma vida de integridade. Sabe que em momentos em que tudo isso queira assaltar essa vida de pureza, de integridade, de santidade das nossas vidas, você pode chamar por Ele. Você pode dizer: Espírito Santo, e Ele dentro de você estará pronto a lhe encorajar, amém? A vencer, lhe encorajar a permanecer firme, inabalável, com uma vida abundante. Aleluia. A palavra do Senhor também nos ensina, queridos, em Efésios capítulo 5, verso 18, que aquele que nos faz nascer de novo, aquele que abre os nossos olhos e nos faz enxergar que nós somos pecadores e precisamos desesperadamente do sangue de Jesus, e aquele que então que vem para nos batizar e habitar em nós, Ele é aquele da qual a palavra do Senhor declara: você precisa dele se encher, amém? Olha o que a palavra de Deus diz para nós em Efésios 5,18: não se embriague com vinho, mas seja cheio do Espírito Santo. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado, diga assim para ela: não se embriague com vinho, mas seja cheio do Espírito Santo. Que a palavra do Senhor está dizendo: olha, embriague-se do Espírito, seja completamente entregue ao Espírito. Esse é o chamado do Senhor para as nossas vidas. As Escrituras, elas orientam, elas ordenam: deixe-se encher pelo Espírito do Senhor, não se embriague com o vinho. O vinho aqui, querido, ele tipifica tudo aquilo que nos ilude, tudo aquilo que nos encanta, tudo aquilo que nos embriaga e que nos afasta de uma vida profunda no Espírito. E o Senhor está dizendo: aquele que abriu os seus olhos, aquele que lhe fez enxergar a sua condição de morte e de condenação, aquele que te fez nascer de novo, aquele no qual veio te encorajar, aquele que habita em você, Ele é aquele que deve dirigir a sua vida. E a palavra, portanto, ela nos ordena: encha-se do Espírito do Senhor, aleluia. E sabe, meus amados irmãos, eu entendo que a razão pela qual muitas vezes nós não somos cheios do Espírito é porque nós resistimos a Ele. É porque nós não nos entregamos a Ele, é porque nós não nos submetemos a Ele. E a palavra do Senhor está dizendo: sejam cheios do Espírito, embriaguem-se do Espírito, desde que o Espírito ele venha tomar a vossa vida e vocês venham ser
plenos dele, porque essa é a vontade do Senhor. Você nasceu de novo, amém? A palavra diz, uma vez que você é nascido de novo, existe um batismo no Espírito com o qual Ele veio nos batizar, aleluia. E você precisa entender algo, que esse batismo com o qual o Senhor veio nos batizar, ele vai muito, mas muito mais além do que um falar em outras línguas. Muito mais além. E olha o que o Senhor declara na sua palavra. Isso não é para alguns, mas isso é para todo aquele que crê. Aleluia. Então isso é para mim e para você, porque olha, não há vida abundante desassociada do Espírito Santo. Somente Ele nos leva a viver uma vida em abundância. Então você nasceu de novo. Aquele que te faz nascer de novo é aquele que vem jogar o Espírito para dentro de você, para que Ele possa habitar em você, aleluia. E para que você possa ter uma vida completamente rendida a Ele. Então você precisa, querido, permitir que o Espírito do Senhor, Ele afete a sua vida. Você precisa permitir que o Espírito do Senhor lhe vença. Você precisa permitir que o Espírito do Senhor, Ele venha nocautear você. Ele venha jogar você ao chão. E você venha completamente rendido diante da sua presença, não oferecer qualquer resistência. Amados irmãos, o que Paulo está dizendo é que o vinho, ele pode fazer isso com você. O vinho, ele pode assumir o controle da sua vida. Você já parou para notar que uma pessoa embriagada, ela pensa, ela sente, e ela faz coisas que normalmente não faria se não estivesse embriagada? Em algumas situações, depois, quando são abordadas, elas até dizem assim: eu fiz isso. É ou não é verdade? O Senhor está dizendo para nós, quando Ele declara: não se embriague com vinho, mas seja cheio, embriagado do Espírito. Que há uma realidade em Deus, que ela só poderá ser vivida quando o Espírito de Deus, Ele for pleno na sua vida. Quando o Espírito de Deus, Ele tomar você. Porque há coisas que só é possível viver quando de fato Ele toma o controle das nossas vidas, e nós jamais o faríamos se não fôssemos impulsionados por Ele. Então o que Paulo está dizendo para nós: seja cheio do Espírito, seja controlado pelo Espírito. Amados, quando nós formos embriagados do Espírito, nós vamos sentir, nós vamos fazer, nós vamos pensar, nós vamos sentir, nós vamos nos comportar de uma maneira que nós jamais faríamos se o Espírito não tivesse o controle da nossa vida. Ser cheio do Espírito é ser guiado pelo Espírito. Ser cheio do Espírito é você ser impulsionado pelo Espírito. Ser cheio do Espírito é você ser conduzido pelo Espírito à vontade de Deus. Você precisa entender que uma vez que nós temos uma vida no Espírito, nós já não temos uma vontade que é propriamente nossa. A palavra diz que o apóstolo Paulo, ele com o seu espinho na carne, ele ora ao Senhor por 3 vezes, rogando: tira esse espírito de mim. E a palavra do Senhor declara que o Senhor a ele diz: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Amados, há coisas que nós precisamos entender na nossa vida em que a graça do Senhor, ela nos será suficiente. Porque existem alguns espinhos que eles até são necessários à nossa vida,
para que nós possamos viver uma vida profunda no Espírito Santo. E então Paulo, mais adiante, ele vai compreender essa verdade quando ele diz: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, aquele que me amou e aquele que se entregou por mim. Aleluia. Então, meus amados irmãos, o que a palavra do Senhor está dizendo para nós aqui, quando nós nos embriagamos do Espírito, quando nós somos cheios do Espírito Santo, queridos, a palavra do Senhor nos faz entender que toda a nossa vida é conduzida por Ele, é guiada por Ele, é submissa a Ele, amém? Há uma vontade de Deus que a palavra declara que ela é perfeita e que ela é agradável. E esse tipo de vida, ele só pode ser vivido no Espírito Santo do Senhor, amém? Todo aquele que é cheio do Espírito Santo, ele não é mais o mesmo. A sua vida é mudada, a sua vida é transformada. É impossível ser cheio do Espírito e sermos as mesmas pessoas. Mas a palavra do Senhor nos ensina que ser cheio do Espírito ainda não é tudo que o Senhor tem para nós. E eu quero que você entenda que uma vida cheia do Espírito, ela é testificada pelo fruto do Espírito. Diga amém. E essa é uma outra experiência que nós precisamos ter com o Espírito do Senhor. Uma vez que nós nascemos de novo, uma vez que nós somos batizados no Espírito, uma vez que o Espírito vem habitar em nós, e assim, uma vez que nós rendemos a nossa vida ao Espírito, nos submetemos ao Espírito, somos controlados pelo Espírito, somos dirigidos, somos guiados pelo Espírito, não temos mais vontade própria, mas a nossa vontade agora é a vontade de Deus. A palavra de Deus nos ensina que o caráter de Cristo, ele será visto na nossa vida, aleluia. E o apóstolo Paulo, ele testifica para nós, ele testemunha para nós esse caráter de Cristo. Gálatas 5, os versos 22 e 23, a palavra do Senhor declara para nós: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você pode aplaudir ao Senhor pela sua palavra? Aleluia. Queridos, aqui o apóstolo Paulo faz uma lista de 9 virtudes ou 9 atributos de Deus que devem ser vistos em nós. Amém? É isso que a palavra está dizendo. Olha, esse é o fruto do Espírito, amém? E o Espírito habita em nós, amém? Então ele está declarando que essas são realidades, virtudes que devem ser vistas na nossa vida. Então o que testifica uma vida cheia do Espírito não é uma sensação, porque sensações elas vêm e elas vão, mas o que testifica uma vida no Espírito é a virtude, é o caráter de Cristo em nós. E aqui a palavra do Senhor declara o que é que Ele espera na vida daqueles que são rendidos ao Espírito Santo. A experiência com o Espírito de Deus vai me transformando dia após dia, dia após dia, de tal forma que, conforme lemos, a alegria do Senhor, o amor do Senhor, a paz do Senhor, a longanimidade do Senhor,
a benignidade do Senhor, a bondade do Senhor, queridos, elas começarão a tomar o seu lugar na nossa vida. A sua fidelidade, a sua mansidão, o domínio próprio, eles começarão a ser vistos em nós, porque esse é o fruto do Espírito, que é uma característica daquele que se rende ao Senhor. Então perceba onde a ação do Espírito ele vai nos levar. Então nós nascemos de novo, aleluia, nascemos de novo, fomos convencidos, os nossos olhos foram abertos, toda condenação e culpa foi removida da nossa vida. O Espírito ele vem para habitar em nós, e habitando em nós, ele continua a nos convencer, e ele continua a nos render, amém? E ele então vai tomando as rédeas, a direção da nossa vida. E agora, nós que antes manifestávamos as obras da carne, as quais também são conhecidas, e a palavra do Senhor as declara aqui em Gálatas capítulo 5 ainda, o verso 19, diz assim, olha, as obras da carne elas são conhecidas, preste bem atenção: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Olha o que a palavra diz: eu declaro a vocês, como antes já vos preveni, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Amados irmãos, essas eram obras que a praticávamos quando ainda não tínhamos os nossos olhos iluminados. Mas uma vez que agora nós nascemos de novo, fomos iluminados, uma vez que o Espírito de Deus habita em nós, uma vez que nós agora vamos nos render ao Espírito do Senhor, essas obras, elas não devem mais ter lugar na sua vida, porque agora é o caráter de Cristo que vai tomando forma em você, amém? Então, aquilo que você pensa, aquilo que você age e aquilo que você manifesta é fruto daquilo que você carrega, amém? Você entendeu, amém? Então deixa eu esclarecer algo para você. Preste bem atenção nisso. Se as obras que você manifesta são as obras da carne, é porque o que você carrega não é o Espírito de Deus. Porque as obras do Espírito, elas são manifestas, declara a palavra do Senhor. E elas são amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, amém? Então nós manifestamos aquilo que carregamos, nós testificamos daquilo que somos. E o Senhor declara na sua palavra que Ele veio para que tivéssemos uma vida em abundância. Então, meus amados irmãos, nascemos de novo, aleluia, fomos batizados no Espírito, Ele habita em nós, aleluia. Agora é tempo de render-se ao Espírito, porque é na rendição ao Espírito que as obras do Espírito elas serão manifestas em nossas vidas, amém? Então o Senhor nos chama a uma nova realidade, uma realidade mais profunda nele. E a palavra também vai nos ensinar que
nessa experiência com o Espírito, os dons do Espírito, eles também fluirão na nossa vida. O que é um dom do Espírito Santo? É uma manifestação do Espírito. De acordo com 1 Coríntios 12, 7, a palavra diz assim, olha, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Amém? Agora entenda algo aqui comigo. O fruto do Espírito, todos nós devemos manifestar. Todos nós devemos manifestar o seu amor, a sua alegria, a sua bondade, fidelidade, mansidão, benignidade, longanimidade, fidelidade e o domínio próprio. Amém? Agora, os dons do Espírito, Ele dá a quem quer. E a palavra diz, para um fim proveitoso. Amém? E é tão extraordinário que a palavra do Senhor vai declarar que a igreja do Senhor, ela é um corpo. E um corpo, ele tem muitos membros. E a palavra diz, olha, que os membros, eles se ajudam mutuamente uns aos outros. De forma que aquilo que eu não tenho, eu encontro no meu irmão, no pastor Paulo, eu encontro no meu irmão Magal, eu encontro na minha irmã Paulinha. E assim, aquilo que você não tem, você encontra em mim. Porque é para um fim proveitoso. Agora todos nós, por uma vida rendida, devemos manifestar o fruto do Espírito. Amém? Então entenda, as obras do Espírito devem ser evidenciadas na sua vida, mas também os dons do Espírito devem ser manifestados na sua vida. Aleluia. E quando acontece uma manifestação do Espírito em nós, as pessoas percebem, elas se voltam para Deus e elas glorificam a Deus. Aleluia. Porque toda manifestação visa um fim proveitoso, e ele não é outro senão a glória de Deus. Aleluia. A glória de Deus. E a palavra também nos ensina ainda acerca de uma experiência com o Espírito, que nós percebemos nas Escrituras, que é o que chamamos de a visitação do Espírito Santo. E aí você pode pensar assim, mas ele não habita em nós? De fato, ele habita em nós, mas quando nós falamos de uma visitação, nós falamos de uma ação extraordinária do Espírito no meio da igreja. Uma ação incomum, aquilo que nós vivemos diariamente. A Bíblia vai dizer para nós em Atos 2 que ali o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja e a igreja ficou cheia do Espírito Santo. Amém? Mas a Bíblia vai dizer para nós exatamente em Atos que a partir dali, visitações do Espírito Santo, elas foram sendo experimentadas pela igreja. E aí a gente pode pensar o seguinte, porque muitas vezes tais visitações que eram vistas na igreja primitiva, elas já não são vistas mais hoje. Os feitos extraordinários do Espírito. A palavra diz que o Senhor, Ele é o mesmo, ontem, hoje e o será amanhã. Quantos creem nisso? Amém? Logo a palavra declara que o Senhor, Ele não mudou. As suas obras permanecem as mesmas. Então o que é que mudou? Para que essas obras, elas não sejam as mesmas, muitas vezes nos nossos dias. E aí nós chegamos à triste conclusão de que a igreja mudou. Mas não para melhor. Mas ela retrocede. Porque nós vemos uma igreja em Atos, que uma vez que os seus olhos foram abertos e nasceram de novo, eles entenderam que agora eles já não viviam mais para si mesmos.
Eles entenderam que agora a vida que eles tinham era uma vida que ela só fazia sentido quando vivida para o Senhor de suas vidas. Agora eles viviam uma vida de tal forma quando eles declaravam: eu não tenho mais a minha vida por preciosa. A palavra diz que quando Paulo ele é alertado dizendo: olha, não suba a Jerusalém, porque açoites te esperam, porque a morte te espera. A palavra do Senhor declara que de uma forma resoluta, sem retroceder, ele sobe até Jerusalém, porque ele entende que antes importava anunciar o nome do Senhor, quer pela vida, quer pela morte. Mas hoje nós vivemos, infelizmente, um evangelho de conveniência. A casa que serve melhor às minhas necessidades, eu vou até ela. Mas a igreja primitiva, quanto mais a oprimiam, quanto mais a perseguiam, mais o evangelho se estabelecia. Porque os seus olhos foram abertos, porque eles foram batizados no Espírito, porque o Espírito desceu sobre eles. A Bíblia diz que eles foram cheios, queridos. A casa ficou cheia da presença do Espírito Santo. E uma vez que agora eles são cheios, a palavra diz, eles começam a se embriagar do Espírito. Eles se rendem ao Espírito. Eles não conseguem conceber um outro tipo de vida que não seja uma vida no Espírito, uma vida que seja vivida por Ele e para Ele. Então eles se rendem dia após dia. Os seus sonhos, os seus desejos, eles são agora alinhados à vontade de Deus para a sua vida. E assim, rendidos ao Espírito Santo, eles começam a exalar o fruto do Espírito. A palavra de Deus ela vai dizer para nós em Atos capítulo 6, que Estevão, o primeiro mártir cristão, pela sua fé no Senhor, ele é morto por apedrejamento. E muitos outros tiveram uma morte semelhante. Agora o que me chama a atenção é que quando todos lhe atiram a pedra, a palavra de Deus diz que os olhos de Estevão estão elevados ao céu. Queridos, quantos não têm desistido porque pedras estão sendo atiradas? Então, quando as pedras estão sendo atiradas em Estevão, Estevão está olhando para Cristo. E a Bíblia diz que os céus se abrem e ele tem uma visão do Senhor Jesus Cristo de pé à destra do trono de Deus, olhando para Estevão. Queridos, quando Estevão então tem a oportunidade de liberar uma palavra sobre aqueles que apedrejavam, a palavra foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque eles ainda não tiveram seus olhos abertos. Eles não podem ver aquilo que eu vejo, eles não podem contemplar aquilo que eu contemplo. Enquanto eles atiram pedras sobre mim, eu vejo aquilo que me espera, eu vejo a sua glória, eu vejo a sua face. Queridos, o que é que nós percebemos em Estevão? Amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, o fruto do Espírito. E sabe, a glória de Deus é manifesta naquele lugar. Estevão morre, as suas vestes são colocadas nos pés de Saulo. Ali começa o ministério do grande apóstolo Paulo, através de um testemunho vivo de alguém que conheceu Jesus, de alguém que teve seus olhos abertos.
e as visitações do Espírito, elas não pararam de acontecer. Então, o que nós percebemos aqui é que o que atrai essa presença, o que atrai essa manifestação, é a nossa vida vivida diante dele. Então eu quero que você entenda comigo nessa noite o seguinte: você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Primeiro, declare comigo, diga: eu nasci de novo. Aleluia. Declare mais uma vez, com toda a veemência: eu nasci de novo. Então, se você nasceu de novo, seus olhos foram abertos, o reino de Deus se abriu sobre a sua vida, amém? No segundo momento, querido, se você nasceu de novo agora, o Espírito de Deus, Ele quer batizar você. E olha o que o Senhor Jesus Cristo declarou: não saiam de Jerusalém até que Ele venha. Até que o Espírito venha sobre vocês. Porque quando Ele vier, vocês serão minhas testemunhas. Vocês vão receber poder. É por isso que não há possibilidade de uma vida em abundância desprovida do Espírito. Então o Espírito, Ele vem e nos batiza, o Senhor nos batiza com o seu Espírito, e agora Ele espera que nós sejamos cada vez mais cheios, aleluia, nós sejamos cada vez mais transbordantes, de fato, querido, que quando mesmo que as pedras possam vir, o que possa ser exalado de nós, seja a vida de Deus. E assim nós vamos nos embriagando, nos rendendo ao Espírito do Senhor. O fruto do Espírito vai sendo visto, vai sendo notado na nossa vida. As experiências com os dons do Espírito Santo, eles vão nos alcançando. Eles vão sendo manifestos na nossa vida. E o Espírito Santo sempre vem onde Ele é desejado. Sempre vem quando Ele é aceito. E eu creio que nessa noite, se Ele encontrar um lugar propício, Ele virá sobre nós. Amém? Vamos adorar a Ele. Vamos adorar o